Ora, vamos então avançar para mais técnicas de footprinting. Neste caso específico, vamos avançar para a técnica quarta e quinta, metadados e análise dos códigos-fonte, que vai ser também muito útil para a obtenção de informação, principalmente a nível de tecnologias utilizadas. Relativamente aos metadados dos ficheiros, vamos ver que vai ser útil para determinarmos a utilização de tecnologia e, eventualmente, também enumerarmos utilizadores do sistema. Ok, então, partindo deste tópico de análise de tecnologia, poderemos usar algumas plataformas web. Ok, uma das plataformas web, por exemplo, é a BuiltWith, que colocando a informação do site, por exemplo, colocando aqui a nossa informação www.ipleiria.pt, o que ele vai fazer vai analisar a estrutura do website e vai nos devolver todas as tecnologias que encontrar que estejam a ser utilizadas pelo respectivo site, o que é algo extremamente relevante. Neste caso específico, determinamos que está a ser usado o CMS WordPress, que está a ser usado aqui o jQuery, etc. E rapidamente podemos avaliar o tipo de tecnologias utilizadas. Outra técnica que também podemos utilizar é a utilização de add-ons. Neste caso específico, podemos carregar add-ons ou no nosso Firefox ou no nosso Chrome. Okay? O Appalizer existe para ambas as plataformas, por isso podemos rapidamente adicionar esse add-on. Neste caso específico, o add-on funciona de uma forma muito simples, basta eu carregar a nossa página e reparem aqui, já temos aqui a informação do nosso Appalizer com toda a informação das tecnologias que se encontram associadas ao desenvolvimento do site. E cá está a informação do WordPress, a informação de utilização do Nginx, PHP, o jQuery, MySQL, a configuração do ISTS, etc. Ou seja, toda esta informação extremamente relevante para nós colocarmos no nosso relatório. Evidentemente que nada disto é uma informação grave, ok? No entanto, dependendo das versões que estiverem a ser usadas, é importante referenciar que, ao estar a transmitir a informação das versões que estão a ser utilizadas, estou a dar demasiada informação aos nossos utilizadores, que a poderão utilizar para fins maliciosos, dependendo de possíveis vulnerabilidades que existam para estas versões. Poderá ou não ser considerado uma vulnerabilidade mais ou menos grave a ser colocada no respectivo relatório. Ora, neste caso, toda esta informação será informação útil para armazenarmos aqui no nosso documento de análises, ou seja, iríamos dar uma nova entrada e podíamos ser tecnologias das páginas web, ok? Onde iríamos armazenar esta informação relativamente ao nosso site, onde iríamos fazer cópia de toda esta informação. Eventualmente, se não quiserem fazer copy-paste, podem sempre utilizar o screenshot, a ferramenta de screenshot do Linux, onde aplicam depois o respectivo screenshot à área que querem copiar e guardam ou seja, guardam como imagem a informação do screenshot. Eu vou guardar como texto.
mas cá está, ou seja, informação da página web, eventualmente copiar também ou guardar esta página, fazer um print e guardar esta página no Build With e armazenar toda esta informação, sendo que em alguns dos casos, tal como nós vimos aqui, ao conseguirmos ver a versão das plataformas utilizadas, deverá ser incluído no relatório esta informação, dizendo que não deve ou deve ser ocultada essa respectiva informação na informação da página. Podemos também sempre socorrer-nos da análise da página, do código-fonte das páginas, ou seja, ao carregarmos uma página web, nós vimos a informação de forma gráfica. No entanto, se solicitarmos o código-fonte da página, vamos poder ver individualmente como é que a página está a ser constituída. Podemos ver e podemos procurar possíveis links que existam e, com base nestes links, encontrar as tecnologias associadas, principalmente encontrar links de scripts, links de CSV, que tem a ver com a configuração da parte mais gráfica, o JavaScript, linguagem que corre do lado do cliente, por isso é extremamente útil perceber e analisar, porque pode haver comentários, pode haver links que sejam úteis para outras plataformas, etc, e dar uma vista de olhos ao respectivo código-fonte. Podemos também sempre solicitar as ferramentas de administrador, ou seja, vimos aqui, mais uma vez, tanto no Firefox como no Chrome, vir ao Web Developer Tools. Basicamente, estas ferramentas de desenvolvimento são ferramentas extremamente úteis que nos permitem ter uma noção do carregamento da página, velocidade, como está aqui, performance, etc. Então, ao abrirmos as ferramentas, voltamos a carregar a página e, após carregar a página, poderemos rapidamente, por exemplo, na área da network, perceber o que é que está a ser carregado. Neste caso específico, foi carregado aqui um JavaScript, foram carregadas algumas imagens, etc, outro JavaScript, e ao serem carregados estes JavaScripts, nós podemos tentar abrir estes ficheiros para tentar perceber o que é que tem. Neste caso específico, como vocês verificam, vem um comentário onde é informada a versão e, no meu caso, ou neste caso, se quisermos esconder a versão, bastaríamos apagar esta linha e imediatamente iria ficar ofuscada a versão que estaria a ser utilizada. Pronto, ou seja, iríamos fazer então aqui uma pesquisa e uma análise aos vários recursos que estariam a ser utilizados na plataforma, com vista a obter informação das tecnologias a serem utilizadas. Podemos ainda socorrer-se de outras plataformas, as plataformas designadas do URL Extractor. Basta irem a um motor de busca e procurarem por plataformas do URL Extractor ou Link Extractor e imediatamente encontram montes de plataformas. Basicamente, o que estas plataformas fazem é extrair os links, ou seja, extrair todos os URLs que existem dentro de uma determinada página web, o que pode ser extremamente útil para nós percebermos como é que é a estrutura do site, qual é a estrutura do site, que tipo de links e que tipo de ligações existem para, eventualmente, outras plataformas ou para plataformas adicionais dentro da mesma instituição. Pronto, temos aqui o exemplo, montes de links que temos aqui, uns internos, e como vocês podem ver, alguns internos, outros externos. Okay? Temos aqui alguns
alguns internos, alguns também externos, etc, etc, etc. Eventualmente, utilizando outras plataformas, a ideia é muito idêntica, ou seja, a ideia será sempre então obter então os links, extraindo os links do nosso website. Cá está um conjunto de extração de links. Existem várias plataformas de vários tipos. Mais uma vez aqui uma última plataforma de testes em que vai ser então extraído os nossos links. Neste caso, esta última já faz aqui a divisão entre internal links, external links, o que nos permite fazer desde logo alguma filtragem. Neste último caso, esta última plataforma, My Site Map Generator, tem também ainda algumas informações adicionais, engraçadas. Podem criar automaticamente um XML ou um HTML ou Visual Sitemap da estrutura do site, o que pode ser útil para vocês terem uma noção e uma visualização mais completa do respectivo site. Pronto, cá está. Eu não vou fazer, mas ele tem vários formatos que extrai a estrutura completa do site, o que pode ser extremamente útil para ter uma noção completa da estruturação do site. Por fim, vamos falar de uma plataforma, neste caso específico, uma plataforma portuguesa, que é o WebCheck, basicamente uma plataforma desenvolvida para testes às plataformas web. Podemos colocar então aqui a nossa plataforma, solicitar um WebCheck, peço desculpa, ipeleiria.pt, e o que ele vai fazer é dar uma vista de olhos geral, evidentemente muito por alto e apenas à parte cliente, porque mais uma vez nesta fase temos a fazer apenas a recolha pública de informação. O que esta plataforma faz é recolher publicamente a informação que está disponível no site e, com base nessa informação, dar-nos um conjunto de recomendações ou, eventualmente, tenta detectar situações que não estejam devidamente bem configuradas e apresentar um conjunto de soluções. Cá está, página de internet, website, vai dando a respectiva informação de situações que estão bem configuradas ou que, em casos específicos, poderiam ser melhor configuradas relativamente a um respectivo subdomínio. Cá está. Depois temos a informação das recomendações, se cumpre ou não cumpre, e o que é que deve estar então presente nesta, ou como a plataforma do site, neste caso específico, site do ipeleiria. Para além disso, temos ainda algumas ferramentas, por exemplo, a WhatWeb. É uma ferramenta de linha de comandos disponibilizada pelo Linux que nos permite também fazer algo parecido como o BuildWith ou o Appalizer, em que vai buscar informação sobre a página web, ok? Ou seja, fazendo aqui What's Web e o nosso URL. Vai então tentar ir buscar informação sobre as tecnologias utilizadas pela página web. Cá está, localização em Portugal, que diz aqui que tem um sitemap de destaque, etc, etc. Tem o servidor Nginx, o IP, as tecnologias que existem aplicadas e ainda mais WordPress, XFrame, etc, etc. Ou seja, um conjunto de informação extremamente útil que nos permite, desde logo, começar a recolher
informação de tecnologias que existem disponibilizadas, neste caso específico, para páginas web. Um segundo tópico, ainda relacionado com a obtenção de informação, é a utilização de metadados. Ora, os metadados não são mais nem menos do que informação que estão disponibilizados em todos os ficheiros. Todos os ficheiros que nós criamos são criados com informação adicional que é chamada os metadados, como data de criação, eventualmente utilizadoras, por exemplo, se estivermos a tirar fotografias com um dispositivo móvel e ele tiver a geolocalização ativa, vai também informação sobre a geolocalização, o software que está a ser utilizado, características do software, etc, etc, etc. Ok? Então, a recolha de ficheiros e a respectiva análise dos respectivos metadados pode ser extremamente útil, ok? Para percebermos e para eventualmente recolhermos informação. Se forem detectados ficheiros colocados na internet que contenham metadados, deve ser imediatamente colocado no relatório, dependendo depois da gravidade, sendo que a gravidade pode ser média ou alta, dependendo da informação que os metadados contiverem. Mas se forem encontrados ficheiros com metadados, deve ser colocado no relatório e o ideal é que qualquer ficheiro que seja ou que saia da instituição tenha que tenham que ser removidos todos os metadados para que não seja passada qualquer tipo de informação para o exterior. Ok, vamos fazer aqui um exemplo. Podemos fazer aqui uma pesquisa muito simples. Por exemplo, vamos pesquisar aqui no site ipleiria.pt. Vamos pesquisar aqui por file type, por exemplo, PDFs. Vamos tentar encontrar se existem ou não ficheiros PDFs no nosso site. E no caso do ipleiria, vamos ver que vamos encontrar diversos ficheiros PDFs, ok? Podemos guardar alguns, só para depois fazer o nosso respectivo testes, ok? Quem diz PDFs pode dizer docx, doc, xls, etc, etc, etc. Ou seja, encontrar todo o tipo de ficheiros que acharmos pertinentes, ok? E que é relevante. Quanto mais ficheiros, quanto mais informação desta for possível recolher, melhor, mais vasta vai ser o conjunto de informação que nós vamos poder disponibilizar, ou poderemos analisar, e neste caso específico vamos então tentar sacar aqui alguns destes PDFs para depois fazermos uma análise dos respectivos ficheiros. Vou só abrir aqui 2 ou 3, vou fazer o respectivo download e de seguida faremos então a respectiva análise. Ora, então aproveitei para fazer aqui alguns downloads de alguns ficheiros, aproveitei também para procurar, por exemplo, por docx, onde encontrei aqui mais um ficheiro, aproveitei também para procurar por doc, eventualmente podem procurar também por xls, podem procurar também por ficheiros de texto, por ficheiros de imagem, sei lá, JPG, PNG, BMPs, eventualmente ficheiros de vídeo, ok? MPEG, MP3, MP4, etc, etc, etc. Ou seja, tentar ver e pesquisar todo o tipo de ficheiros, ok? Com vista a perceber o que é que existe ou não existe. Ora, com base aqui em alguns ficheiros que fiz o download, fiz aqui então o download de alguns ficheiros, ok? E a partir daqui a ideia é nós aplicarmos a análise dos metadados. Ora, um dos comandos que temos para fazer a análise dos metadados
é este comando, o exif tools, e a seguir podemos colocar então o nome do nosso ficheiro. Neste caso específico, estou a solicitar os metadados para este ficheiro específico PDF, e neste caso específico, quando solicitamos os metadados, cá está a lista dos metadados do respectivo ficheiro. O primeiro bloco e todos os blocos que começam por este formato inicial, o file type, são informações genéricas do ficheiro e são criadas automaticamente pelo sistema operativo. Estes não são, não é possível a sua remoção, ok? E é o próprio sistema operativo que faz a sua gestão. Por isso, o facto de serem copiados para outro local e acedidos noutro local irá alterar todas estas características. No entanto, todas as restantes opções são informação que deverá ser removida e, caso não exista, deverá então ser colocada no relatório a respectiva informação de que de que a empresa ou a instituição não trata da remoção dos metadados antes de estes serem enviados para a internet, e a recomendação é de que devem ser removidos. Neste caso específico, ficamos a saber então que o ficheiro foi criado no dia 17 de 4 de 2022, aqui às 11h38, que foi modificado depois, algum tempo depois. O autor foi o INCM. Basicamente, este autor tipicamente referencia um utilizador que foi utilizado para fazer, o utilizador do equipamento que foi utilizado para gerar este respectivo documento, e que o software utilizado foi aqui o Acrobat Distyler 705 para uma máquina Windows. Ora, isto dá desde logo bastante informação, porque permite-nos ter acesso à informação de possíveis utilizadores e das tecnologias que estão a ser utilizadas por a respectiva instituição. Permite que depois se possa tentar avaliar se existe algum tipo de vulnerabilidade para este tipo de software e tentar explorar essas possíveis vulnerabilidades. Por isso, o ideal é que todos os ficheiros que sejam enviados para a internet tenham a prévia remoção dos metadados. Desculpa. Agora vamos fazer aqui mais um ou dois exemplos. Desculpa. Já que estamos a trabalhar nos metadados, podemos ver aqui mais um ou dois ficheiros. Por exemplo, temos aqui uma lista de ficheiros. Podemos ir aqui, por exemplo, aos contratos comerciais. Até pode ser já aqui um XLS, só para vermos que tipo de informação diferente poderá vir. Cá está. O primeiro bloco, os files são geridos pelo próprio sistema operativo e não dá para tratar, mas neste caso rapidamente detectámos um conjunto mais de informação. Neste caso específico, o autor foi a Rosário, significa que existe uma pessoa chamada Rosário na instituição, que foi alterada pela Sandra Brás, mais uma segunda pessoa que existe na instituição. Foi utilizado o Microsoft Excel. As alterações, a criação foi feita em 2001 e foi modificada em 2016. Pronto, cá está. Conjunto de informação completamente desnecessária, e que a empresa, cá está, a STG. Informação completamente desnecessária, ok? E que é recomendado que toda esta informação seja removida previamente antes de ser colocada na internet. Mais aqui um exemplo ou outro, só mais um exemplo para nós
tentarmos aqui ver mais alguma informação. Já agora, já que temos a abrir um exemplo de cada, podemos abrir o exemplo do fecheiro ora, Exist Tools. Aproveitamos para abrir o fecheiro doc, assim ficamos com o exemplo de cada tipo. O doc ou docx seria irrelevante, a informação será muito idêntica. Cá está a informação genérica do file type, a seguir a informação geral da respectiva configuração. Fica a saber que o criador é a Neuza Ribeiro, foi alterada pelo Eduardo Ortega, foi usado o Microsoft Office Word, etc, etc, etc. Tudo isto é informação que preferencialmente deve ser evitada de estar presente. Ok? Como é que nós podemos remover a respectiva informação? Existem várias ferramentas. O próprio Exif Tools também permite fazer essa respectiva alteração, e poderemos fazer algo do tipo menos ao data e dizemos que este all data vai ficar vazio, ou podemos pôr apenas all igual a vazio, e a seguir metemos o nome do fecheiro que queremos tratar. O que ele vai fazer vai criar um novo ficheiro. Só um bocadinho. Peço imensa desculpa, aqui não é o menos all, é apenas menos all igual a vazio, e basicamente o que nós estamos a dizer é que todos os metadados irão ser colocados a vazio. Evidentemente vocês podem alterar os dados individualmente, mas aqui o que se pretende é remoção dos dados. Cá está. O que ele vai dizer então é que fez a alteração do respectivo ficheiro. Neste caso específico eu já tinha executado uma vez e ele já tinha criado. O que ele vai fazer é criar um segundo ficheiro que é o original, que mantém todos os metadados, e um ficheiro novo sem qualquer metadados. Vou fazer aqui novamente um ficheiro novo, só para vocês verem qual é o formato que aparece. Cá está, ele a dizer que extraiu todos os ficheiros e que criou um ficheiro original. Vocês a seguir podem apagar os ficheiros originais ou mantê-los, é com vocês, e a seguir, se nós formos fazer a análise desses respectivos novos ficheiros, ou seja, temos o ficheiro original, o underscore original, que tem todos os dados dos metadados que tínhamos encontrado inicialmente, e o novo ficheiro, que é então apenas o PDF, vamos ver que tem apenas a informação genérica do file e os standards genéricos do tipo de fecheiro. Foi removido todos os metadados adicionais. Ok? Por isso é extremamente útil que sejam removidos todos estes metadados a qualquer fecheiro que seja enviado para fora da instituição, seja para uma plataforma web, seja por mail, seja enviado por storage USB, etc, 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 porque caso os metadados não sejam removidos, os metadados seguem sempre juntamente com os ficheiros. É evidente que é extremamente chato e moroso a pesquisa destes ficheiros dentro da internet. No entanto, existem algumas ferramentas, como por exemplo o MetaGoFil. O MetaGoFil é uma ferramenta que permite automatizar o processo de pesquisa destes ficheiros dentro da internet. No entanto, convém ser executada com muito cuidado,
para que não seja banido, ou não seja temporariamente banido o nosso IP ou colocado o nosso IP em blacklist por excesso de pedidos que sejam efetuados. Por exemplo, os tópicos obrigatórios são o "-d" e são o "-t". No caso, o "-d" é qual é o domínio onde vamos pesquisar. Por exemplo, podíamos pôr aqui ipleiria.pt. Os file types, podia pôr, por exemplo, PDF, doc, docx, etc. Estes são os 2 tópicos obrigatórios. A seguir, eu recomendo que utilizem mais 2 ou 3 tópicos. Temos a opção do "-l", que é o número máximo de pesquisas, ou seja, não metam muitas pesquisas. Quanto mais pesquisas vocês fizerem, evidentemente é claro que quanto mais pesquisas vocês fizerem, mais resultados vão poder ter, mas também a probabilidade de poderem ser banidos será maior. Mas se quiserem colocar muitas pesquisas, ok, recomendo que utilizem a opção do R, número de threads, o mais baixa possível. O ideal se calhar será -1, e colocarem o delay, ou seja, colocarem um tempo de espera entre as pesquisas, um tempo de espera relativamente alto, com a finalidade de não serem banidos. Ok? Eu vou só fazer aqui uma informação, ou seja, uma pesquisa muito simples. Vou tentar fazer 10 pesquisas, vou pôr um delay de 30 segundos entre pedidos, vou apenas tentar fazer o download de 5 ficheiros, e eventualmente utilizar um user agent específico poderá ser útil, porque caso contrário ele vai usar o user agent do MetaGoFill, e muitos sites automaticamente bloqueiam esse respectivo user agent. E a seguir vou pôr o "-w" para que ele faça o respectivo download. Se eu não quiser que ele faça o respectivo download, posso apenas apresentar o link desta forma, executar o comando desta forma. Ele vai apenas apresentar uma lista de os URLs onde posso encontrar esses ficheiros e depois fazer esses downloads individualmente. Se eu quiser que seja automático, eu posso pôr aqui o "-w" para que ele automaticamente faça esses respectivos downloads. Ora, a partir daqui iremos ter que esperar. Cá está, ele a dizer que vai tentar encontrar 10 PDFs, docs, etc. Depois vai procurar os dados, esperando 30 segundos entre cada uma das pesquisas. Vamos deixar a correr e vamos ver outras técnicas que podemos utilizar para não estarmos agora aqui a perder tempo com este tópico. Ok? Cá está, mais agora está a procurar os docs, depois há de procurar os docx, etc. Ou seja, vai fazendo pesquisas sobre o formato que estamos a trabalhar. Para além desta técnica de pesquisas automáticas, com o MetaGoFill temos sempre as pesquisas no web, com o conceito do file type, e podemos sempre também ainda utilizar uma última técnica, que é utilizar a técnica de fazer uma cópia do website. Para isso existem várias ferramentas. Podem usar o HTTP Track, o Teleport Pro, sei lá, um conjunto de ferramentas que vos permitem fazer o download automático de todo o conteúdo do site. Ok? No entanto, podemos usar uma ferramenta mais simples, o Doubleget. O Doubleget é uma ferramenta que vai fazer então a pesquisa do site, ok, ou pesquisa de um determinado URL, e vai fazer o download desse respectivo ficheiro. No entanto, nós não queremos apenas uma única página, queremos o site todo.
por isso podemos colocar a opção "-r" para que o wget fique recursivo e que dentro da primeira página encontre links e faça o download recursivo de todo o website. Para isso, por exemplo, poderíamos fazer algo deste tipo: https://www.ipleiria.pt, ou seja, iríamos tentar fazer o download de todo o nosso website, só um bocadinho, ipleiria.pt, estou com permissões negadas, ora, vou fazer aqui com o sudo, para evitar, pronto, cá está, como podem ver, ele vai fazer o download recursivo da informação que está contida no website. Eu vou parar, é só para mera demonstração. Dependendo do tamanho do site, poderá ser necessário mais ou menos tempo para a execução de todo o respectivo download. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, ao fazermos o download, vai ser criado uma diretoria com o nome do site que nós estamos, ou que nós mandamos fazer o respectivo download, e dentro desse site, cá está, vamos ter todo o conteúdo que ele fez o respectivo download. A partir daqui, será começar a fazer um conjunto de pesquisas. Por exemplo, imaginem que eu quero verificar se dentro daquele fecheiro, se dentro daquele site existiam ou não fecheiros. Após fazer o download, poderia fazer, por exemplo, com o Find, fazer uma pesquisa de ficheiros. Por exemplo, find.-name e procurar, sei lá, asterisco.pdf. Por acaso, como tivemos pouco tempo, ele também não teve tempo de fazer download de muita informação, mas um docx, sei lá, javascripts, estão a ver, neste caso específico já temos um JavaScript, HTML há de haver bastantes, etc, etc, etc. Pronto, ou seja, com base nesta informação, poderá ser extremamente útil nós depois fazermos um conjunto de pesquisas. O Find, extremamente útil para nós pesquisarmos a informação sobre tipos de ficheiros. Pode ser ainda extremamente útil nós utilizarmos a mesma situação para procurarmos, eventualmente, possíveis endereços de correio eletrónico. Por exemplo, poderíamos usar o grep. Basicamente, o grep é uma ferramenta que pesquisa informação dentro de ficheiros, e poderíamos colocar algo do tipo grep-i para pesquisas case e sensitive, -r para ser recursivo, e podíamos pesquisar qualquer coisa como, por exemplo, @ipleiria.pt, ipleiria.pt, iríamos procurar endereços de correio eletrónico que tivesse ipleiria.pt na nossa pasta corrente. E cá está, imediatamente, o que vai aparecer são um conjunto de endereços de correio eletrónico mapeados. Ok? Aqui temos o Ipleiria, o Skill for Digital, aqui neste caso do nosso curso, o suporte ED, e à medida que fôssemos pesquisando aqui o desporto, etc, 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 iríamos provavelmente conseguir encontrar montes de endereços de correio eletrónico que estariam associados então ao domínio Ipleiria. Claro que, utilizando a mesma situação, poderia-se usar o conceito de expressões regulares para fazer a extração também dessa mesma informação. Por exemplo, poderíamos usar aqui uma expressão regular neste formato. Eu, por acaso, já tenho aqui uma expressão regular criada que permite encontrar um padrão de qualquer endereço de correio eletrónico.
basicamente um conjunto de letras, números, que a seguir tem um arroba, mais um conjunto de letras, números e a sua respectiva extensão, e ao fazer isto, imediatamente, claro que ele vai poder encontrar informação que não é IP-leiria, cá está, ele a encontrar os nossos respectivos domínios e cá está, neste caso Joana Mineiro e IP-leiria, enquanto há pouco a gente com o grep, com o arroba IP-leiria apenas estávamos a encontrar endereços de IP-leiria, com este formato já encontramos endereços de outros formatos, neste caso específico do Gmail. Encontramos aqui então o Susprank, Gmail, etc. Claro que podemos encontrar, tal como neste caso aqui está, falsos positivos. Basicamente isto não é nenhum endereço de correio eletrónico, mas pelo simples facto de ter ali um arroba, ele imediatamente, a expressão regular, imediatamente o assumiu que é. Mas, por exemplo, temos aqui o AE, SSL Gmail, que basicamente são endereços de correio eletrónico que, de alguma forma, se encontram associadas, neste caso específico, a contactos neste caso o contacto Presidente Carolina Maia, okay, que não deve ser um Gmail, evidentemente, deve ser um domínio ou um IP da respectiva instituição, como estaria aqui o aslipelaria.pt. Ok? Pronto, tudo isto pode ser extremamente útil para nós recolhermos mais informação de conteúdo que esteja eventualmente mapeado nas páginas web, que eventualmente não devesse ter, não devesse estar. Outra informação que pode ser extremamente útil de pesquisar é possíveis leaks de endereços IPv4 que estejam a ser usados por engano na construção da respectiva página. E mais uma vez, para isso, podemos criar uma expressão regular que tenta encontrar endereços de correio eletrónico. No entanto, mais uma vez, vai poder haver muitos falsos positivos, porque vai ser possível, com base nestas pesquisas, encontrar, se calhar, o conceito de versões que vai poder ter a mesma estrutura. Como vocês podem ver, neste caso, vai aparecer mesmo muita informação. A maior parte disto são versões, não tem a ver com endereços IPv4 que estejam a ser leakados pela própria instituição, mas sim mais versões ou posicionamentos das imagens, etc. Para isso, podemos filtrar um pouco, dizendo, por exemplo, eu vou tentar procurar todos os endereços que começam por 192 para tentar perceber relativamente a classe. Eventualmente poderia procurar por 192, 168, que seria uma classe C. Eventualmente poderia também procurar por 172.16, que seria a classe B, e depois por classe 10, para tentar pesquisar se existe ou não algum leak de informação de utilização de endereços privados hardcoded dentro do respectivo site. Para já, aparentemente, nenhuma dessa informação aparece linkada na parte das páginas que eu fiz o download, tendo em conta que só fiz download de 4 ou 5 páginas, mas toda esta informação pode ser extremamente útil e relevante para ser colocada no nosso registro de informação, porque a nível de e-mails, a nível de leaks, a nível de utilizadores, etc., é tudo extremamente útil para, no futuro, se eventualmente houver a autorização para execução de testes de social engineer, será extremamente útil, mas também informar que, mesmo que eu não tenha autorização para fazer social engineer, toda esta informação poderá ser usada
para fazer social engineer contra os utilizadores da instituição, e é extremamente útil. Isto está presente no relatório para que a instituição se possa precaver.